Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruno Diniz, especialista em inovação no mercado financeiro, palestrante e autor best-seller. Hoje eu já vou trazer para vocês mais profundidade a um tema que já foi mencionado por aqui recentemente no canal. Eu estou falando das finanças assistidas, um novo fenômeno que chega ao mercado embalado pela IA generativa e muito em breve pela combinação também dessa tecnologia com dispositivos de realidade aumentada. Eu aproveito para lembrar você de fazer sua inscrição, tá? Também ativar as notificações para poder ser avisado toda vez que a gente tiver vídeo novo aqui no canal. E também, se você tem alguma sugestão em relação ao conteúdo, deixa nos comentários e não esquece também de deixar seu like para dar uma moral para a gente aqui. Para abordar esse tema, eu vou começar pela tecnologia da realidade aumentada. Recentemente a gente viu o lançamento da Apple Vision Pro, acabou tomando conta das notícias, né, tanto no Brasil quanto no mundo, e mostrou para a gente um mar de possibilidades que podem ser viabilizados pelo aparelho, né, e também mostrou a estranheza com que as pessoas acabam recebendo aquele novo artefato tecnológico. Muitas vezes a gente viu muitas matérias enfatizando como é que a imersão no mundo da realidade aumentada pode fazer com que muitas vezes o usuário pareça totalmente desconectado do mundo real aos olhos de quem ainda não utiliza esse tipo de ferramenta. A verdade é que todo esse barulho em torno do Apple Vision Pro, ele é o último grande reflexo de uma onda que já vinha se formando anos atrás, quando diferentes empresas já estavam pensando e desenvolvendo a próxima interface tecnológica que seria adotada pela sociedade numa realidade pós-smartphone, sendo a evolução desse dispositivo e de todas as experiências atreladas ao seu uso. Curiosamente, a patente inicial do Vision Pro foi registrada no ano de 2007, né? Também foi o mesmo ano de lançamento do iPhone, o que mostra que o próprio Steve Jobs, que estava vivo em 2007, já pensava em como seria a próxima forma de interação computacional que a gente teria após o fim do ciclo do seu mais bem-sucedido e revolucionário produto, que foi o iPhone. Importante lembrar que empresas como a Google já haviam incursionado nesse mercado com o Google Glass, que é um aparelho que foi oficialmente apresentado ao grande público em 2012 e que acabou se tornando um produto destinado exclusivamente para empresas em 2017, porque ele teve uma fraca recepção do consumidor pessoa física. E até que ele foi descontinuado em março de 2023. Outra grande empresa que também entrou nessa foi a Microsoft, quando ela anunciou o HoloLens em 2015, que acabou também reorientando esse produto para o mercado corporativo poucos anos depois. No caso dessas duas Big Techs que eu citei, os headsets que eles ofereciam para o mercado, eles não encontraram um timing correto para conquistar o mercado mainstream com soluções baseadas em realidade virtual e realidade aumentada. E aí a gente pode ver desde altos custos até dificuldades técnicas e a falta também de um ecossistema robusto de soluções e parcerias estabelecidas com desenvolvedores. Foram alguns dos elementos que não permitiram que esses produtos decolassem mais cedo, o que fez com que eles acabassem saindo da fila de prioridades ou fossem descontinuados. Há também o caso de uma startup norte-americana chamada Magic Leap, que levantou cerca de 4 bilhões de dólares desde a sua fundação lá em 2010 e desenvolveu um produto que é bastante compacto e robusto, mas que sofreu anos para competir com seus gigantes rivais no espaço B2B corporativo. Porém, a sorte dessa companhia pode estar prestes a mudar porque ela recebeu um grande investimento de um fundo soberano da Arábia Saudita e também em função do hype que está sendo criado em torno do lançamento do produto da Apple. Outra empresa que também segue apostando nessa tese e que também acabou tornando a realidade aumentada, a realidade virtual e o metaverso assuntos prioritários por anos, mesmo contrariando alguns investidores no processo, foi a Meta. O próprio Mark Zuckerberg declarou recentemente que os óculos serão os dispositivos móveis do futuro, que não vai substituir completamente as alternativas anteriores, do mesmo jeito que o celular também não matou o computador de mesa e o notebook, mas trazendo uma série de possibilidades e soluções que vai fazer com que a gente use com mais frequência no dia a dia. Além disso, o Zuckerberg também completou dizendo que nessa nova corrida, sua empresa quer se posicionar como uma plataforma aberta e orientada a parcerias, do mesmo jeito que o PC nos primórdios do computador pessoal e o Android foi no começo também da era dos smartphones. Ao contrário ali do modelo fechado e todo integrado, sobretudo quando a gente olha do ponto de vista de hardware e software, que a Apple adota. Em meio a todo esse momento de empolgação em torno dessa tecnologia,
o surgimento, né, ou reavivamento de alternativas de mercado, a realização de altos investimentos por parte dos grandes players de tecnologia, o desenvolvimento e fortalecimento dos seus respectivos ecossistemas de soluções e também a gradual adoção de consumidores que aos poucos vão começando a enxergar esses headsets como objetos de desejo. Tem um elemento que tem tudo para ser combinado no meio desse caldo, promovendo uma revolução na forma como consumimos os mais diferentes serviços e também conduzimos o nosso dia a dia. Eu estou falando da inteligência artificial generativa, que segue conquistando espaço de forma assustadora e que deve ser a peça que faltava para habilitar a experiência definitiva nessa nova guerra dos dispositivos móveis. Recentemente, Peter Diamandis, futurista e cofundador da Singularity University, ele declarou que o nosso futuro deve incluir a presença de assistentes que fazem parte da nossa vida 24 horas por dia, nos ajudando, orientando e facilitando as nossas decisões. E é legal que ele ainda é mais categórico, né, e objetivo nessa exemplificação, e ele compara esse assistente, essa forma de lidar com assistentes ao Jarvis, que é a inteligência artificial que acompanha e alavanca o potencial do Tony Stark, que é o Homem de Ferro, todo mundo conhece aí, tanto dos quadrinhos quanto dos filmes. Trata-se, de certa forma, de uma espécie de copiloto para mais diferentes tarefas e que, de certa forma, já existe nos dias de hoje, como os assistentes baseados em voz, como Alexa, Siri, Google Assistant e vários outros, né? Mas eles devem ganhar uma capacidade muito maior quando a gente mescla tudo isso com realidade aumentada e alimenta com IA generativa. Então as possibilidades e os impactos em praticamente todos os momentos das nossas vidas são claros. E a transformação certamente vai vir para vários mercados. Mas, como caso a gente fala de inovação no mercado financeiro, eu vou concentrar um exercício futurista que eu vou fazer logo mais no ambiente de produtos e serviços financeiros, né, que no final do dia acaba sendo também uma transversal em relação aos diferentes outros setores que estão presentes nas jornadas cotidianas de todo mundo, né? Então, veja esse exemplo, né? Você está caminhando uma grande cidade, aí você vê um prédio ali, aí você pergunta para o seu assistente se existem unidades ali à venda naquele prédio, né? E ele diz que sim, e aí ele fala que assim tem no terceiro e no oitavo andar. Ele também destaca visualmente para você, no visor, onde é que estão essas unidades, né? Traz para você a opção também de fazer o tour virtual naquele mesmo evento, você de frente para o prédio, né, e para o apartamento. E você pode fazer naquele momento ou deixar para fazer mais tarde, né? Talvez também você já queira comparar condições de financiamento disponíveis para caso você queira adquirir uma unidade que você tá sendo apontado ali que existe, né? Também ver se você já está aprovado com crédito ou se, de certa forma, já está disponível ali para aquisição. E você vai poder, inclusive, fazer pesar ali os vantagens e desvantagens de cada tipo de financiamento, nas condições, né? Tudo sendo os impactos no seu orçamento e tudo isso sendo orientado de forma didática e consultiva pelo seu assistente que está te mostrando tudo ali, né? Então, outras coisas que orbitam como elementos relativos à taxa de criminalidade do bairro, a alguns vídeos de moradores que os moradores tenham feito a respeito de como é que é morar por ali, quais são as principais atrações locais, né? Também podem ser trazidos diretamente nos seus olhos quando você quiser e debatidas com o seu assistente, né? Você pode trocar uma ideia com ele sobre quais são os prós e os contras e ajudando na tomada de decisão, né? O segundo exemplo que eu dou, você vai, por exemplo, no supermercado, né? E aí você está usando um aparelho desse e automaticamente quando você entra, você já recebe orientações sobre descontos e promoções dos itens que você mais gosta. E enquanto você enche o carrinho, você está sendo avisado à medida que os valores dos itens que você vai colocando no carrinho vão excedendo ou não o planejamento, no orçamento mensal que você tem para comprar mantimentos, né? Então é como a gente ter, de certa forma, né, combinando esses elementos, um educador financeiro a todo momento te guiando, caso você queira isso, né? E pode ser transposto em diferentes outros contextos, né? Esses são pequenos exemplos que eu trago aqui, né, que é uma amostra aqui bem restrita de tudo que dá para ser desenvolvido e criado a partir desse novo contexto de combinações de tecnologia dentro de uma realidade de finanças assistidas. Então a gente vê aí um momento de evolução fintech
que eu chamo, novamente, de finanças assistidas, onde a gente desmaterializa muitos dos passos e dos cliques que a gente tem hoje no computador ou no smartphone para uma realidade, né, uma interface visual e auditiva capaz também de debater possibilidades e explicar não só os caminhos para as diferentes e complexas transações, mas também pontuar prós e contras daquilo que você está fazendo. Então, tudo isso numa experiência que é embarcada no nosso dia a dia, totalmente sem fricção, totalmente contextual e absolutamente fácil de usar, né? Porque ela se vale aí da conversa e do destaque visual, né, no aparelho, que são as formas mais básicas com que o ser humano sempre utilizou para compreender os outros e o mundo à sua volta. Então, nada de telas complexas, tudo muito mastigado na sua frente. Hoje já é possível ver no mercado soluções que se encontram em estágios anteriores a essa realidade que eu acabei de explorar com vocês no exemplo anterior. Ou seja, a gente está falando de assistentes poderosos, mas que ainda vão percorrer uma jornada até estarem totalmente integrados com headsets, né, até de realidade aumentada, até de fato eles estarem mais populares, mais baratos, né? O próprio ChatGPT 4o da OpenAI, ele é um exemplo disso. Do que dá para poder te imaginar esse futuro, né? De uma forma mais próxima. E vários outros certamente vão surgir a partir daí, né? E aqueles existentes, né? Várias interfaces de voz vão se aprimorar a partir daí também. Deste modo, já é possível dizer que foi dada a largada nessa corrida rumo a uma nova experiência assistida, sendo essa o que eu acredito que é a próxima fronteira no qual as empresas vão acabar se enfrentando, né? Sobretudo grandes empresas. No meu último livro, A Era da Criptoeconomia, eu trago, inclusive, corroborando com tudo isso, uma linha evolutiva das ondas que a gente vê passando no mercado, que foi criado pelo Silicon Valley Bank, o SVB, né, criou esse gráfico que eu coloco no livro, referente às inovações que foram incorporadas ao sistema financeiro, dividido em 3 momentos, né, ou 3 estágios principais, e que muitas vezes se sobrepõem, né, que eles continuam acontecendo, até simultaneamente também, e que são basicamente 3, tá? Primeiro tem um estágio do momento de evolução do mercado financeiro, das inovações, que chama Fintech 1.0, que é uma fase de digitalização das finanças, né? A gente sai de um contexto de transição dos serviços financeiros analógicos para o digital, à medida que os pagamentos, os empréstimos, seguros e várias outras soluções passam a entrar no mundo online. Isso a gente está vendo há mais de 40 anos atrás, 50 anos. Depois a gente vê um segundo momento de evolução chamado Fintech 2.0, onde você passa a incorporar ou embutir as finanças, né? Os serviços financeiros, eles começam a entrar num momento onde eles saem de um domínio de um produto fechado em si próprio, ou seja, uma fintech, você só consome produtos e serviços financeiros de fintechs, de bancos, de financeiras, e elas passam a ser incorporados, esses produtos, às plataformas digitais e as jornadas do consumidores. É o movimento de Embedded Finance, que também a gente já falou por aqui. E, por fim, eu cito no livro um terceiro momento chamado Fintech 3.0, que é a descentralização das finanças, onde os serviços financeiros, eles aos poucos, passam por essa transformação de infraestrutura, né, e migram para essas de estruturas centralizadas e passam a ser baseados em estruturas como blockchains, por exemplo, podendo operar de modo auto-executável. Além disso, também passamos a ver uma integração mais fluida entre criptoeconomia e o mundo de serviços financeiros tradicionais, que é o tema principal do meu livro. E que também, no final do dia, né, o mercado tradicional é forçado a acompanhar esse movimento. Agora, né, olhando a explosão da IA generativa a partir de 2022, no meu próprio livro eu também antevi o que seria a próxima fase de tudo isso, ou Fintech 4.0, marcado pela automação extrema baseada em inteligência artificial e também, né, que acaba conectando as várias tecnologias e ondas anteriores e deve gerar uma série de assistentes pessoais avançados para resolver de maneira autônoma, consultiva e efetiva as nossas demandas financeiras. Hoje, com os elementos que a gente tem e que eu já expliquei anteriormente para vocês, é possível a gente ver um caminho mais claro para o desenvolvimento dessa fase, que é a fase das finanças assistidas. Cada nova fase se vale dos avanços anteriores, até de maneira cumulativa, e ele vai incorporando tecnologias disponíveis que vão se tornando maduras
em seu tempo para promover o próximo grande salto. Nesse caso, não é diferente, sendo que é possível que aconteça um grande salto, sobretudo do ponto de vista de interface e experiência de consumo de soluções financeiras. Quando migramos para uma realidade na qual temos um agente que possui profundo conhecimento sobre você e suas preferências, ele também compreende o contexto local e do momento que você se encontra, e também tem esse conhecimento coletivo, né, da internet e também de uma base imensa de dados, de informações que alimenta a sua inteligência artificial. E isso acaba possibilitando um aconselhamento que certamente vai levar em conta um número muito maior de variáveis do que aquelas que poderiam ser consideradas, por exemplo, por uma contraparte humana, né? Um orientador, um consultor, e levando aí uma orientação mais profunda, mais efetiva, em tempo real e com custo mais baixo. Porém, antes de tudo isso se tornar realidade, nesse nível que eu estou mencionando, mesmo até considerando aquele exemplo da pessoa andando na cidade e tudo mais, que eu falei aqui no comecinho, com grande integração entre diferentes soluções e baixíssima fricção na entrega via realidade aumentada, a gente ainda vai ter uma série de assistentes pontuais capazes de simplificar jornadas e entregar para a gente mais produtividade e eficiência no nosso dia a dia. Né? Para isso, talvez um exemplo mais próximo, né, do passo que a gente já está vendo e que é viável nos dias de hoje, para além do mercado financeiro de forma mais ampla, é o que está sendo feito pela Microsoft com a linha Copilot, que também foi desenvolvido. A gente tem a tecnologia da OpenAI por trás, que foi a empresa que recebeu investimentos da Microsoft, né, e que, no final das contas, é um assistente de IA avançado integrado ao GPT-4, e que está destinado a aprimorar as funcionalidades do Microsoft 365, que inclui as diferentes aplicações que a empresa já tem, como Word, PowerPoint, Excel, Teams, né, dentre várias outras. E ele se inspira, né, o assistente ali da Microsoft, o copiloto, no Clip, que é aquele assistente que quem é das antigas se lembra, que ficava ali no Word e que fica ali tentando te ajudar e oferecer uma assistência. Mas o Copilot ele consegue levar essa assistência ao nível muito mais sofisticado, adaptando-se a diferentes produtos, né, da Big Tech, da Microsoft, para realizar tarefas variadas. Né? Tanto que no Word, por exemplo, ele consegue sugerir edição de texto, gerar conteúdo sob demanda, enquanto no PowerPoint ele também transforma aí, comandos escritos ou falados em elementos visuais para apresentações. Né? E, além disso, o Copilot pode transcrever reuniões, redigir e-mails e realizar muitas outras funções, acaba representando uma evolução bem significativa para as várias soluções que a Microsoft oferece e ainda mais mesclado com IA no ambiente de trabalho. Né? Olhando um pouco para o mundo de bancos, fintechs e demais instituições que habitam o mercado financeiro, já é possível movimentos no sentido de acomodar essas capacidades, inicialmente substituindo os chatbots atuais e eventualmente criando uma interface para oferta, interação e contratação dos seus produtos diretamente junto ao cliente. Sendo que essa forma de fazer as coisas acaba sendo uma alternativa ao que a gente tem como navegação via internet banking ou mesmo a navegação aos aplicativos mobile hoje. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns players como o Banco Wells Fargo e também o Neobank Dave, que anunciaram ações nesse sentido, ambos com auxílio de parceiros como o Google e a startup Icera, né, nesses dois casos. Já também outras instituições, como o caso do Goldman Sachs, têm focado no desenvolvimento de modelos proprietários, de LLM, né, que a gente chama, que são Large Language Models, como rede neural capaz de acumular conhecimento a partir de bases de dados e aprender ao longo do tempo a transformá-los em respostas. O George Lee, que é co-diretor de inovação aplicada do Goldman Sachs, ele declarou recentemente que a instituição está trabalhando com uma dúzia de projetos diferentes utilizando inteligência artificial generativa. Porém, ele também ressaltou que nenhum desses projetos possui interface direta com o cliente, como em situações de aconselhamento financeiro, por exemplo, devido à natureza regulada desse tipo de serviço e a atual indefinição quanto à regulação na utilização de IA nesses casos. Então, quando a gente olha em desafios à frente, a gente pode ter certeza que nos próximos anos será necessário progredir
dentro do campo regulatório, não regulando a tecnologia, mas todas essas situações que orbitam. Como frequentemente a gente já vê dentro da história do mercado financeiro e também de outros setores, onde também existem pesadas regras normativas, como o próprio setor farmacêutico, a tecnologia e a inovação elas sempre avançaram mais rapidamente que a regulação. E considerando o cenário atual de assessoria e aconselhamento financeiro, existe uma série de atividades, categorias profissionais, códigos de autorregulação e certificação exigida para que sejam prestados serviços dentro desse segmento. Um dos principais pontos que precisam ser observados, né, olhando a inteligência artificial nesse campo, é o dever fiduciário do assessor para com seu cliente, o que gera responsabilidades, deveres, incluindo o compromisso de agir dentro do melhor interesse do cliente. Né? Então, objetivos também como tem que considerar, dentre outras coisas, objetivos, necessidades, a tolerância a risco e também atuar de maneira ética para evitando qualquer tipo de conflito de interesse. Nesse contexto, a tecnologia ela é bastante usada para facilitar a entrega dos serviços. Mas, em primeiro lugar, existe a responsabilidade do profissional e da instituição, assim como uma série de proteções e salvaguardas legais que são bem definidas e que são objetivas, norteando esse tipo de relação. Nos últimos anos, o mercado acompanhou também o surgimento e a popularização dos robo-advisors, que são plataformas de investimento automatizadas e de baixo custo que usam algoritmos para gerar portfólios personalizados, com pouca intervenção humana. Contando com um certo nível de aconselhamentos e serviços como o rebalanceamento de portfólio, algumas fintechs, como a norte-americana Betterment e a Wealthfront, elas ganharam popularidade de vários clientes ao longo dos anos. Com a evolução desse tipo de prática e do entendimento da relação fiduciária da instituição provedora de serviços, nesse caso, considerando também as limitações das atividades de aconselhamento ofertadas por esses players, os robo-advisors eles acabaram conquistando seu espaço no mercado. Apesar de uma natureza parecida, né, esses assistentes utilizando IA generativa no mercado financeiro têm o potencial de realizar atividades muito mais complexas do que os robo-advisors, sendo municiados aí de uma grande quantidade de dados do usuário e tendo a capacidade de agir em seu nome para efetivamente realizar transações e concluir tarefas de forma autônoma. Mas esses assistentes poderiam ter elevado grau de responsabilidade, entrando também em atividades que hoje ainda são realizadas apenas por humanos. Fora o aspecto regulatório, o FMI e o MIT publicaram um relatório no qual eles apontam alguns riscos para o uso dessa tecnologia no mercado financeiro, o que inclui também pouca clareza em relação a como foram construídos os modelos de IA, com consequente aí dificuldade de explicação da sua mecânica para os reguladores e deles, reguladores, supervisionarem tais soluções, respostas com potenciais vieses, alucinações de IA, né, como é a questão de geração de conteúdo incorreto ou impreciso. Também temos aí riscos relativos à privacidade de dados, dentre vários outros. Né? Se a gente der mais alguns passos à frente, pensando no cenário em que as finanças assistidas elas vão estar integradas a todo o ecossistema dos agentes, né, como nesse estilo Jarvis, que estarão presentes na realidade dos headsets de realidade aumentada, existem ainda elementos que vão precisar ser considerados. Né? Um deles diz respeito a como as instituições vão navegar uma realidade no qual a interface principal é feita via Big Tech, né, que são as Big Techs, são detentoras e criadoras dos diferentes agentes que a gente vê hoje que estão sendo utilizados no mercado. Né, o que acaba significando que toda a experiência seria embarcada e fluida, e esse é um paradigma bem diferente dos ambientes fechados do Internet Banking e dos aplicativos que são utilizados hoje. Né. Dessa maneira, essa nova camada de interface ela também traz um jogo totalmente novo que vai exigir, mais uma vez, a reinvenção do mercado e dos seus players, podendo colocar em xeque os esforços feitos em relação à principalidade das instituições. Vale lembrar que no contexto de hoje, com a ideia do super app financeiro, que está sendo pensada pelo Banco Central, com integração de todos os aspectos de finanças de uma pessoa
ou de uma empresa em uma só tela, utilizando aquelas tecnologias e infraestruturas que foram colocadas ao longo do tempo, já é possível a gente ter uma prévia de como é que vai ser o princípio do fim do modelo fechado que é praticado hoje. Outro desafio diz respeito aos impactos no mercado de trabalho, que é uma discussão que já vem também se intensificando nos últimos anos, à medida em que a sociedade incorpora de maneira cada vez mais rápida todas essas novas tecnologias. O enxugamento de várias posições de mercado no mercado financeiro, em vários outros mercados, que pareciam até protegidas dos avanços tecnológicos até esse momento, vão se tornar praticamente inevitáveis nesse cenário de avanço da IA generativa. E uma postagem recente das redes sociais, que foi atribuída aí ao investidor indiano Naval Ravikant, que ele é famoso escritor aí de várias frases e pensamentos, ele discutiu a provável reação de que as gerações futuras vão ter quando eles passarem a ler textos ou ouvirem músicas e vídeos do passado e certamente vão exclamar assim, nossa, eles conseguiam fazer tudo isso sem assistentes, né? E esse pensamento ele pode trazer, de certa forma, uma visão bem pessimista sobre o futuro para algumas pessoas em relação à utilização dessa tecnologia. Mas talvez esse seja o curso natural das coisas, né, da evolução de tudo isso. Assim como com a realização de cálculos de maneira desassistida, né, ou seja, sem calculadora, é algo pouco comum desde quando a gente teve a invenção e a popularização das calculadoras. Logo a gente vai ver o ato da escrita, por exemplo, ou o ato de dirigir veículos e várias outras atividades tomando esse rumo. Isso não é algo para um futuro distante, mas é um processo bem acelerado que já está em curso, né? Com certeza o mercado financeiro é apenas mais um dos vários setores que vão ser impactados e, conforme até o Bill Gates falou, esse é o avanço mais importante na tecnologia desde a interface gráfica do usuário. Na linha evolutiva e rumo às finanças assistidas, a gente vai ver primeiro um momento sem os headsets, se materializando mais rapidamente, como a gente já está vendo hoje, seguido de um estágio mais avançado, no qual assistentes completos integrados a óculos, né, ou outros devices nesse sentido vão ser a realidade. Até lá, muitos avanços relativos à infraestrutura de dados móveis, por exemplo, precisam acontecer em grande escala, bem como toda uma evolução no design dos aparelhos e o avanço também na regulamentação da IA de forma ampla, né, sobretudo a generativa, vão acabar acontecendo. Diante desse futuro praticamente inevitável, nos cabe aí encarar toda essa revolução como um impulsionador do potencial humano, nos permitindo abraçá-la e aplicá-la também de modo a superar alguns dos grandes desafios da sociedade que a gente tem, né, tornando-a bem mais do que um simplificador do nosso cotidiano. Já fizemos isso antes com outras inovações ao longo do curso da história e acredito que dessa vez também não vai ser diferente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixa seu comentário aqui a respeito do que você achou. E também, novamente, não se esqueça de deixar seu like, de fazer sua inscrição no canal e também ativar a notificação para ser lembrado a respeito dos próximos conteúdos que saem por aqui semanalmente. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.